Alvorada Cultural. O Centro Cultural Unimed BH Minas abre espaço para a mostra de cinema que revela o lado diretor de Paul Newman. Se por um lado o artista ganhou o público ao estrelar grandes títulos de Hollywood, dessa vez ele será conhecido pela atuação por trás das câmeras em filmes como Uma Lição para Não Esquecer, Meu Pai Eterno Amigo e A Influência dos Raios Gama no Comportamento das Margaridas. A mostra ainda conta com trabalhos audiovisuais assinados por grandes nomes do cinema nacional que dialogam com a obra de Newman enquanto diretor. E quem conta mais pra gente sobre essa mostra cinematográfica é o próprio curador do evento, Samuel Marota. Samuel, é uma alegria imensa conversar com você. Desde já eu agradeço a sua disponibilidade e seja muito bem-vindo ao Alvorada Cultural. A alegria é toda minha. É sempre incrível poder falar de cinema para um público amplo, né? Às vezes falar de cinema de uma forma assim que seja sobre filmes até um pouco mais difíceis, digamos assim, de se ver, para um público amplo é muito legal, porque é exatamente esse público que a gente quer atingir, né? Assim, quanto mais pessoas assistirem, para a gente discutir, conversar, é muito legal. Ô Samuel, e antes de mais nada, cabe dizer que o objetivo dessa mostra é revelar ao público o Paul Newman diretor e não Newman ator. Posto isso, nos fale um pouco sobre o que os filmes de Newman nos mostram sobre ele por trás das câmeras. Olha, existe uma verdade na sua pergunta que é revelar o Paul Newman diretor, o que não quer dizer que ali também não esteja o Paul Newman ator, inclusive ele atua em alguns dos filmes que estão na mostra. Mas, ao mesmo tempo, ele atua e se dirige, né? Então, existe o que a gente chama ali de uma auto-mise-en-scène, que é muito interessante pensar também. Um dos pontos interessantes de se pensar essa mostra é como que o Paul Newman, que é um dos grandes atores da história do cinema, se dirige. E que, de uma certa forma, acaba sendo também uma resposta aos estúdios, aos diretores com os quais ele trabalhou, assim, ou seja, quase como se ele dissesse assim, olha, essa aqui é a minha forma de atuar, a partir do momento que eu me dirijo, entendeu? É um olhar sobre ele mesmo, né? Então, isso é muito interessante. É interessante também pensar que eu tenho chamado, né, esses filmes do Newman de uma espécie de processo de desintoxicação do grande sistema hollywoodiano, né? Eu acho que ali, até porque os filmes do Newman que estão na mostra, né, são filmes que talvez eles estejam mais para um pensamento de um circuito independente do que necessariamente de um sistema hollywoodiano. Então eu acho que ali ele consegue, de uma certa forma, trabalhar coisas que talvez ele não poderia trabalhar em Hollywood mesmo, né? Então, assim, você tem ali uma experimentação de corpo, você tem ali uma experimentação de linguagem, no sentido até mesmo de que o roteiro, embora seja importante, o roteiro clássico narrativo, ele não tem tanta importância, por exemplo, num filme como Os Efeitos dos Raios Gama no Comportamento das Margaridas. É um filme que diz mais sobre o corpo do que sobre o espírito, vamos dizer assim. Mais sobre o que o personagem faz diante da câmera do que o que motiva o personagem a fazer, sabe? Então, assim, a motivação, ou seja, os personagens meio que não têm necessariamente que agir a partir de uma história pregressa, assim, a partir de uma motivação clara. Os personagens agem porque eles têm que agir, porque o mundo assim exige, né? Então eu acho que o Newman é um diretor, eu posso dizer isso com alguma certeza, ou pelo menos minha certeza, que o Paul Newman diretor ele é muito diferente do Paul Newman ator, sabe? Então essa dissonância, digamos assim, é muito interessante de acompanhar, principalmente numa tela grande, né? E principalmente também porque é a primeira vez, né, que esses filmes do Newman são reunidos em uma mostra, com a ideia de vê-los em conjunto, assim. Então é muito legal ver esses filmes em conjunto. Ô Samuel, eu li uma fala sua em que você diz que a mostra visa a compartilhar com o espectador o próprio encantamento que você tem pelos filmes de Newman. É isso mesmo? Sim, eu acredito muito no processo para mim, fazer curadoria a minha profissão, além de ser também realizador cinematográfico, eu sou curador de cinema. Eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande,
porque de certa forma ela está diretamente relacionada a uma formação de olhar, a uma formação também de olhar cinematográfico e também humana, né? O cinema, ele te dá isso. E eu acho que a grande premissa, na verdade, de curadoria cinematográfica, pelo menos para mim, ela é muito simples, né? É fazer com que outras pessoas amem aquilo que você ama. Eu tô aqui roubando o título de um filme português, de um grande cineasta de Portugal chamado Manuel Mozos, é um filme sobre o curador, o crítico mais importante da história de Portugal, crítico de cinema, que é o João Bernardo da Costa. Ele fez um filme sobre o João Bernardo da Costa que chama exatamente Outros Amarão Aquilo que Amei. O João Bernardo foi curador da Cinemateca Portuguesa, então eu acho esse título muito emblemático para pensar o que é uma curadoria de cinema, né, assim, de que eu acho que eu gosto de pensar e programar os filmes a partir do momento em que eu acho que esses filmes são importantes serem vistos, né, em qualquer que seja o contexto deles, né, e filmes não só necessariamente filmes que eu amo, né, mas filmes que eu acho que são importantes serem vistos. Eu acho que também tem isso, né, falo assim, amar, existe ali filmes que você gosta mais, outros filmes que você gosta menos, mas os que você gosta menos, por N motivos, em que quer dizer que as pessoas também, sabe? Então acho que é uma relação muito de enxergar nessa junção de filmes uma importância para a sociedade mesmo, sabe? Então acho que nesse sentido. Ô Samuel, e quais os títulos de Nilma estão presentes nessa mostra? Do Nilma, eu vou falar por ordem aqui cronológica, mas é Rachel, de 1968, Uma Lição para Não Esquecer, de 1970, A Influência dos Raios Gama no Comportamento das Margaridas, de 72, e Meu Pai, Eterno Amigo, de 84. Além desses filmes, existem outros dois que eles estão presentes no braço da mostra, que é Paul Newman Diálogos, que são filmes que dialogam com algum cinema do Paul Newman, sabe? Com os efeitos do raio gama no comportamento das margaridas, sobretudo. E Samuel, a obra de Nilma, como diretor, é pequena em termos de quantidade de títulos. Os filmes exibidos na mostra são todos os que ele dirigiu ou esses longas foram selecionados, dentre outros que ele assina como diretor? Eu não diria nem que é uma carreira pequena, né? Assim, o Nilma tem uma carreira extensa de cinema. Em algum momento ele resolveu dirigir filmes, né? Eu acho que fazer cinema é mais amplo do que dirigir filme. Acho, inclusive, que em alguns filmes o Nilma, mesmo atuando, mesmo como ator, ele dirigia filmes. Ele dirigia com o seu próprio corpo. Ele movimentava o seu próprio movimento, de uma certa forma, e muitas vezes ali improvisando. Eu acho que ele dirigia a câmera, sabe? Então, com seu próprio corpo enquanto ator. Então, eu acho que o Nilma sempre dirigiu. Com esses filmes que estão na mostra, ele assina. Ele assina a direção dentro de um sistema, né, normal que seria dirigir, que é lá gritando ação e atrás das câmeras, né? Mas eu gosto de pensar no Nilma como um agente cinematográfico por excelência. Seja como escritor, seja de roteiros, como ator, como diretor atrás das câmeras, ele sempre fez cinema. Né? E a escolha desses 4 filmes que estão na mostra, na verdade, a ideia era passar todos os filmes, mas a gente não conseguiu os direitos de exibição, que estavam meio perdidos, né, nos Estados Unidos, até porque é isso, né, são filmes pouco procurados, né? Então acaba que a gente conseguiu o direito de 4 apenas, né? E a gente queria exibir mais, infelizmente a gente não conseguiu os direitos. Mas a ideia era fazer uma mostra integral dele. Ô Samuel, e tem algum critério que foi levado em consideração na hora de montar a ordem de exibição dos filmes? Tem vários critérios, assim, na verdade. E esses critérios, eles na verdade, eles surgem... É engraçado, é uma boa pergunta, na verdade, assim, porque eu nunca tenho critério pronto. Quando eu vou montar a grade, os critérios surgem. Na verdade, nem é critério, né? São ideias que surgem de uma montagem de programação, que ela é muito parecida, inclusive, com a montagem de um filme, sabe? Eu acredito muito na ideia de programar uma mostra. Uma mostra de filmes é muito parecida com o próprio filme, com o esqueleto de um filme, né? Existe ali
situações que você vai construindo, quase uma narrativa que você constrói ao montar uma grade, que ela tem a ver com N fatores, assim. E no meu caso, no caso especificamente dessa mostra do Newman, tem essa parte que chama diálogos, que eu priorizei sempre, por exemplo, as sessões duplas, por exemplo, dos efeitos dos raios gama do comportamento das margaridas com o filme da Ana Carolina, O Mar de Rosas. Eu sempre achei que esses dois filmes dialogavam de uma forma insana, absurdamente insana, né? De duas cinematografias completamente diferentes, de duas pessoas completamente diferentes. E me interessava muito entender como que é o efeito desses dois filmes passando no mesmo dia. Então, esse tipo de coisa, sabe? E aí, às vezes, tem outras questões que vão surgindo na medida que você vai ali fazendo um quebra-cabeça da programação, que eu acabo elencando aquilo que é mais importante, porque esse tem que estar com esse, quantas vezes eu vou exibir esse, tempo de exibição entre um e outro, enfim. Só que dessa vez ainda teve outro fator que eu quis experimentar uma mostra de tiro curto. O que quer dizer? É uma mostra de apenas 7 dias, com muita coisa, e muita coisa acontece nesses 7 dias, né? Então, por exemplo, a diretora Ana Carolina, ela está aqui presencialmente, diretora do Mar de Rosas. Tem um curso sobre Paul Newman, um curso gratuito sobre Paul Newman com o crítico e professor Paulo Santos Lima, que vem lá de São Paulo, para dar esse curso incrível. Eu recomendo, assim, enormemente. Entra no site do minastenisclube.com.br, lá na parte de cinema vai ter todas as informações. E depois tem uma sessão de encerramento com a cineasta Júlia Catarini também, que é uma fã incondicional do cinema do Newman, enfim. Então é tudo muito concentrado, né? Ô Samuel, e você falou há pouco do Mar de Rosas, de Ana Carolina, mas nessa mostra também tem o filme Wanda, de Bárbara Loden, né, que conversa com a obra de Newman, não é isso? Exato. O Wanda... Engraçado, né? Você perguntou sobre o Wanda agora, e é uma diretora extraordinária, assim, que dirigiu apenas o Wanda. E quando eu vi, assim, também, assisti o Wanda, eu falei, isso aqui é muito Paul Newman. Acho que essa deambulação das personagens femininas, né, assim, meio deslocadas, uma tentativa de deslocar a cada uma a sua maneira, né, de um mundo completamente machista e patriarcal, cheio de pressões que vêm de um certo sistema, né, assim, isso é muito marcante, tanto nos efeitos do raio gama, quanto no Mar de Rosas e no Wanda. Né? Então, isso me chamou muita atenção quando eu vi o Wanda, e de pronto eu falei, quando o dia que eu fizer a mostra do Paul Newman, eu quero colocar esses filmes em consonância, para a gente inclusive achar dissonâncias. E tinha um outro filme também que nós tentamos e não foi possível, que é Uma Mulher Sob Influência, do John Cassavetes, que também tem ali algo que queima muito parecido com esses filmes, né? Então, eu vou te falar, o Wanda é um filme, talvez um filme mais desconhecido da mostra. É um filme que eu diria até que talvez ele possa ser considerado o mais experimental da mostra. E é um filme raro, difícil, né? Pouco conhecido, um filme difícil de ver, sobretudo numa qualidade excepcional de 4K, em DCP. Então, assim, eu recomendo também muito fortemente que vocês venham assistir esse filme aqui, porque é uma experiência muito brutal, incrível, de um filme que merece ser visto, discutido e pensado. Ô Samuel, eu gostaria que você compartilhasse com a gente agora a sua opinião a respeito da obra de Newman, se ela é ou não muito difundida, pelo menos aqui no Brasil. O que você pensa a respeito disso? Olha, eu sinto que acabou acontecendo uma coisa engraçada, né? Porque um dos objetivos dessa mostra, né, assim, desde quando eu quis pela primeira vez fazer, era tornar os filmes do Newman conhecidos. Ainda que seja, obviamente, sem nenhuma pretensão de ser nacionalmente conhecido, mas pelo menos aqui dentro de um circuito cinematográfico de Belo Horizonte, né? Acontece que agora tem uma série que foi... Ela está na HBO Go, que é sobre o Paul Newman, que é uma série extraordinária. E ela está reverberando bastante, assim, acabou que coincidiu do lançamento dessa série, vi muito próximo da mostra do Newman. Eu até tentei, junto à HBO, exibir
essa série aqui, que é uma série de 5 episódios, assim, curtos e tal, que é muito incrível. E eu acho que, de uma certa forma, essa mostra ela vai sim contribuir para que o Newman seja visto, para que o Newman seja discutido, né? É um cinema realmente muito, muito, muito instigante, assim, eu acho que ele tem muito a contribuir para uma discussão de cinema, até mesmo para realizadores e realizadoras que, porventura, assistam o filme do Newman e consigam achar ali alguma reverberação da obra dele. Então, acho que tem muita coisa, assim, a ser descoberta. Eu acho que o fato, né, de ser a primeira vez, eu acho que pode abrir muitos caminhos. Samuel, foi uma alegria imensa conversar com você. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pela mostra. Eu agradeço muito também, a conversa foi ótima e eu gostaria também de convidar os ouvintes e as ouvintes para acompanhar a programação do cinema do Centro Cultural Unimed BH Minas, porque além da mostra, existe uma programação de circuito comercial independente muito legal mesmo. Agora mesmo vão entrar o filme da Joana Oliveira, o Kevin, vai entrar um filme que todo mundo espera muito, assim, que é o Carvão. Então, assim, daqui 2 semanas vai entrar em cartaz o ET, do Steven Spielberg, com uma comemoração de 40 anos do filme. Então, assim, acompanhe a programação, que ela está sempre muito, muito boa. Então é isso, muito obrigado pela oportunidade. Samuel, muito obrigado mais uma vez pela entrevista e mais sucesso aí para vocês. Muito obrigado, tudo de bom. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Eu conversei com Samuel Marota, curador da mostra Paul Newman Diretor, em cartaz no Centro Cultural Unimed BH Minas. As exibições vão até o dia 9 de novembro, com ingressos a R$ 2,00 a inteira. A programação completa você encontra no site minastenisclube.com.br. Eu sou Bruno de Oliveira e este foi mais um Alvorada Cultural. Obrigado pela companhia e até a próxima.